uma notícia circulando aqui nas redes sociais com força que pode mudar sim o jogo, escola. O Luciano Bivar, do União Brasil, pode desistir da candidatura e apoiar o PT. Isso aí desequilibra o jogo. Primeiro porque o União Brasil tem muito tempo de televisão. O Lula ganharia aí mais de 1 minuto e meio de tempo de televisão. É muita coisa para o universo televisivo e para a Rádio TV. E ele ganharia em troca, escola, 2 coisas, União Brasil no caso, né? Primeiro, o Bivar, ele seria presidente da Câmara. Você veja como o Lula vai negociando o poder pelo poder. Então ele não está preocupado com uma construção social de esquerda como o próprio PT vende. Ele está preocupado em ganhar a eleição, apenas isso. Para isso está disposto a abrir mão da presidência do Congresso, seria isso. Então o Bivar deixa de ser presidente, candidato a presidente, e iria disputar como federal com a promessa do PT em ajudá-lo a se transformar no presidente da Câmara dos Deputados, que é um cargo com muito poder. É o 3º cargo da sucessão do país, né? É o presidente, o vice e o presidente da Câmara dos Deputados. O 3º na linha de sucessão. Mais do que isso, o PT, escola, retiraria o candidato a governo da Bahia. Então, o ACM Neto, que dispensa aqui apresentações, teria uma vida tranquila para se eleger governador da Bahia pelo União Brasil. E aí, é isso. Num mundo que ninguém tem ideologia nenhuma, nem um lado nem o outro, o Bivar pensou assim: olha, eu posso ser aqui candidato a presidente com 1%, mas eu posso ser, na pesquisa, mas eu posso ser com certeza presidente da Câmara. Eu vou o quê? Vou no poderoso. O ACM Neto quer vida tranquila. E o Lula quer o tempo de televisão e quer a União Brasil na chapa dele. Então você veja que não tem ideologia nenhuma. São todas negociatas feitas nas sombras. Tá, mas aí eu me deu um nó na minha cabeça aqui. Vamos lá. Me deu um nó na minha cabeça. Vamos desfazer o nó, né? União Brasil que você está falando do Bivar é o mesmo União Brasil do Moro, é o mesmo União Brasil do Felipe Francischini, de pessoas que eram muito atreladas ao Bolsonaro e contra a corrupção, que vão se aliar ou podem se aliar ao PT. É o jogo político colocando de fato a cara no sol, Mark. É isso. Você vê que é um Frankenstein. É um Frankenstein, escola. E veja, o Bivar diz que vai ser candidato, mas há reuniões acontecendo entre o União Brasil e o PT. Então eles estão negociando. Político é assim. Eles ficam dizendo uma coisa para enganar o povo até o último momento. Aí quando fecha de verdade, aí eles anunciam e vão vir com um discurso aí que a união é pela democracia. Vamos falar alguma coisa assim, pode ter certeza. Mas o que me chama a atenção é que é o seguinte: o cara, ele quer ser candidato a presidente. Ele tem uma proposta de governo que é bem interessante, que é o imposto único, para unificar a coisa, para facilitar a vida do empresário, do pagador de impostos, né? É interessante a ideia para ser debatida. E ele fala que essa é a intenção dele, a meta dele, a ideologia dele. Ele joga tudo isso no nicho na primeira negociata que ele apresentam. Pelo poder. Pelo poder, é o poder pelo poder. E o Lula, que é um cara de esquerda, vai fazer aliança com um partido que se diz de direita, que é o partido, vamos lembrar aqui, que elegeu Jair Bolsonaro. O que é a União Brasil? É o PSL do Bolsonaro com o antigo DEM, que o PT chamava de Demo. Juntou, criou o União Brasil e agora o Lula quer a chapa. Você está percebendo que os caras se juntam só para mandar, para ter poder? Para poder indicar nome para estatal, para poder ter acesso ao orçamento público? É isso. Ideologia zero, escola. Ideologia zero? Será que o Moro agora consegue voltar pro Podemos, hein? É isso. Já pensou ele aliado? Não dá. Não, eu sei que não dá, mas já pensou ele aliado, ou pelo menos o Partido Nacional aliado ao PT de Lula, que Moro não deixa de ser um algoz, né? Ainda mais na disputa política. A vida do Moro tá bem complicada, bem complicada. Eu falei aqui, essa informação circula nos corredores de Brasília. Nós vamos chamar a Camila Andrade antes do break já. Ia chamar depois, vamos chamar antes já, por favor, Marcos. Colocar a Camila no vídeo aí já. Entra nessa conversa com a gente, Camila, que é essa informação que circula nos bastidores, né? Que a União Brasil pode acoplar, se acoplar na chapa de Lula. E o deputado federal Orlando Silva, do PCdoB, acabou de tuitar aqui. A informação é dele. Ele aqui tuitou que o Luciano Bivar, segundo ele, teria acabado de anunciar que vai apoiar Lula e desistiu da candidatura à presidência, merece melhor apuração. A informação aqui é do deputado Orlando Silva, do PCdoB, que faz parte ali do núcleo duro da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva. Como é que tá essa conversa aí, hein, Camila? Boa tarde pra você, quanto tempo? Seja bem-vinda de novo aqui ao RIC Notícias.
Ótima tarde, boa tarde para todo mundo que está com a gente aqui também no RIC Notícias Opinião. Olha, o que a gente sabe é que hoje tinha uma reunião importante do Luciano Bivar lá em Pernambuco e essa reunião seria decisiva para essa tomada de decisão. Mas nos bastidores também se comentava que a decisão deveria ser tomada, o martelo deveria ser batido ao longo do final de semana. Então, talvez, além desse encontro de Pernambuco, tivessem outras reuniões para acontecer. Só que a gente sabe que essa discussão ela não é de agora, não é essa reunião de hoje em Pernambuco ou as que eventualmente vão acontecer ao longo desse final de semana que vão definir isso. Essa conversa já vem de bastante tempo e ouvindo você falar, eu estava aqui até pensando, Mark, na verdade, o União Brasil, ele se tornou um partido muito poderoso com essa união, né, entre DEM e PSL, porque a gente sabe, o PSL muito por conta, ou principalmente por conta de Bolsonaro nas últimas eleições, acabou criando um fundo partidário, um poder ali financeiro muito grande, enquanto que eles, com essa unificação, também juntaram ali caciques da política, né, a gente pode dizer símbolos da velha política que são justamente isso, a representação do centrão, né? Fazem tudo por conveniência. Então, eles têm um poder muito grande nas mãos e é claro que eles não usariam tudo isso ou desperdiçariam tudo isso com uma candidatura do Luciano Bivar que não tem chances de vencer ou chegar perto, né, se quer disputar o segundo turno à presidência. Então, portanto, a gente sabia que eles estavam nessas negociações com diferentes partidos, independente da ideologia deles, para tentar se acomodar da melhor forma possível. A gente ainda não tem aí a confirmação do que disse esse deputado Orlando, mas a gente sabe que sim, hoje deve ser um dia decisivo, ou no máximo até o final de semana, sábado e domingo, a gente deve ter uma resposta definitiva em relação a essa possibilidade de apoio que, como você disse, muda sim todo o cenário político, todo o jogo aí, inclusive pode indicar que a gente tenha uma definição já no primeiro turno das eleições. Tá aí, portanto, né, a informação que circula, reforço, não há confirmação oficial ainda, o União Brasil não se pronunciou, a campanha de Lula não se pronunciou oficialmente, mas extraoficialmente Orlando Silva faz parte do núcleo da federação PT, PCdoB e PV e ele está anunciando no Twitter dele esta informação. Vou até ler na íntegra aqui, Camila. Urgente, Luciano Bivar acaba de anunciar a desistência de concorrer à presidência da República. Ontem a imprensa noticiou que que União Brasil negocia apoio a Lula. Aí ele fala aqui, vai ser no primeiro turno, ele comemorando inclusive esta aliança. O jogo mexeu bastante, Camila, mexeu aí, mexe aqui, o Escola já relembrou aqui, será no mínimo curioso ver como é que vai ser a solução e do próprio Lula, Camila, porque o Lula nacionalmente vai ter que explicar o Sérgio Moro na chapa dele, indiretamente, é verdade, mas tá aqui no Paraná. Eu não sei nem como explicar isso. Vamos ver como é que eles vão explicar, aguardar eles explicarem. E o Orlando Silva dá pra confiar, até porque ele foi ministro dos esportes, inclusive do Lula e da Dilma, né? Exato, não, ele é muito próximo ao PT, é núcleo duro ali, não é isso, Camila? Ele tem um bom trânsito ali, é um dos principais deputados de esquerda do Congresso. Exato, ele também não publicaria uma notícia como essa, que é muito aguardada, que todo mundo nos bastidores já estão esperando, né? Porque a gente sabe que muda realmente todo o jogo a partir de agora, caso ele não tivesse uma confirmação, não estivesse participando, por exemplo, de uma dessas reuniões que são fundamentais e que estão acontecendo nesse momento para essa definição, ou que ele tivesse informação de alguém que estivesse dentro de uma dessas reuniões. Então, muito provavelmente, essa informação ela deve se confirmar. Inclusive, já tem aqui alguns sites, Estado de Minas, por exemplo, já publicou essa notícia há poucos minutos. Então, ao que tudo indica, a gente deve ter, sim, essa confirmação do apoio de Bivar, do União Brasil, à candidatura de Lula, né? Nesse momento, a gente não tem uma posição do próprio Lula, do Alckmin, porque a convenção está acontecendo. Então, a gente tem várias questões aí que mudam as regras do jogo a partir de agora acontecendo simultaneamente, é um momento de reta final, então muita coisa acontece realmente, só que essa é uma informação imprescindível que sem dúvidas deve ser muito comemorada por Lula, apesar dessa questão que você disse de ter ou não que explicar, porque na verdade, Mark, isso não é o que importa para os políticos nesse momento, a própria convenção demonstra isso, né? A gente está vendo aqui a união de dois políticos que historicamente rivalizaram, né? 16 anos eles fizeram ali um segundo turno emblemático e agora eles estão justamente numa convenção para oficializar essa candidatura em conjunto. Então, nesse momento, e não só nesse, né, em outros momentos da política brasileira, a gente já viu isso, o que importa não é se justificar, e sim conseguir o objetivo de cada político, de cada partido. É isso, Camila. Vamos continuando aqui no noticiário aí de Brasília, porque tem também a convenção rolando do PSB do Alckmin.
é que ela ainda não terminou, né? Interessante, eu estou acompanhando aqui essa convenção e assim, a gente tem discursos bastante acalorados de alguns dos políticos. O Randolfo Rodrigues fez um discurso muito acalorado agora há pouco, mas entre alguns desses discursos, o Alckmin está falando agora nesse instante, mas entre um discurso e outro a gente também tem apresentações de música clássica, e aí a gente tem realmente uma mudança muito grande do tom entre um momento e outro dessa convenção. Ela está sendo bem diferente do que a gente viu na semana passada, com a oficialização de Lula, que foi mais protocolar. Agora a gente tem realmente um evento muito mais festivo, muito mais político, justamente porque a gente está nessa reta final, ao que tudo indica, né? Isso já é uma confirmação, essa chapa ela se confirma, então Lula e Alckmin, como eu falei, tiveram toda essa rivalidade histórica, se unem, e aí muitas pessoas, né, devem se perguntar, como a gente está se perguntando agora em relação a essa possibilidade de ver aí Lula e Moro numa mesma ala política, digamos assim, como que o Alckmin foi parar no PSB, né? A gente tem que lembrar que ele ficou 33 anos no PSDB, que foi um partido que ele, inclusive, ajudou a fundar, mas que ele saiu de lá um tanto quanto chateado, justamente porque se sentiu, de certa forma, escanteado pelos tucanos, a gente pode dizer assim, né? E ele foi para o PSB, primeiro porque foi a ideia do partido de esquerda que ele fosse vice do Lula, e também porque ele recebeu um convite especial de um amigo dele, o Márcio França, né? Inclusive, lá no PSB ele tem outros amigos, outras figuras políticas que estiveram ali com ele lá na época da Constituinte, em 88. A gente sabe que o PSDB ele foi muito mais ao centro, à direita, né? Rivalizava inclusive com o PT, estando no campo da direita, mas eles tiveram esse período, muitos desses políticos de união na época da Constituinte de 88. Inclusive, no Twitter, o presidente nacional do PSB, o Carlos Siqueira, ele chegou a dizer na semana passada que a histórica aliança entre PSB e PT, que será selada na Convenção Nacional Socialista no dia 29 em Brasília, derrotar o bolsonarismo e o fascismo é a razão de ser da parceria entre os partidos compromissados com a democracia, a liberdade e o crescimento do país. Então, o que o Alckmin justifica é que ele é um democrata e que, portanto, se o Bolsonaro, no entendimento deles, é uma ameaça à democracia, faz sentido que eles tenham essa união nesse momento, né? Esse evento começou às 2h da tarde, o próprio Lula está presente, a gente tem ali os principais nomes da política de esquerda, de políticos de esquerda participando. Muitos desses partidos que fazem essa base conjunta estão discursando, fazendo ali os apontamentos nessa reta final, e a gente também tem que pensar que, apesar de estarem todos na mesma ala, também há conflitos, né? A gente sabe que depois dessa oficialização da convenção, a gente tem ainda algumas definições de palanques nos estados. Eles conseguiram entrar em consenso em alguns estados importantes, por exemplo, em Pernambuco, PT, PCdoB e PV da Federação Brasil da Esperança escolheram os candidatos para as eleições numa convenção conjunta que aconteceu inclusive nessa semana, na terça-feira. A Tereza Leitão do PT para o Senado, e a Luciana Santos do PCdoB para vice-governadora de Danilo Cabral, que é do PSB. Em São Paulo, eles também conseguiram um acordo, lá foi mais difícil, teve ali um imbróglio no início, mas o ex-governador Márcio França, do PSB, confirmou então a renúncia da candidatura ao governo estadual para disputar a vaga no Senado, e aí ele vai apoiar o Fernando Haddad do PT ao Palácio dos Bandeirantes. Só que lá no Rio de Janeiro esse imbróglio ainda não está resolvido, e inclusive esse é o ponto de atenção da gente, né, que está acompanhando aí essa união de PSB e PT, porque por lá pode ser que eles ainda tenham um certo atrito, especialmente porque o Alessandro Molon, que é do PSB, ele não pretende se demover ali da candidatura. Portanto, o Alckmin tentando justificar o injustificável, Camila. Ele fez toda essa carta aí para enganar os ingleses, né? O Alckmin tem uma postura, ou sempre teve até aqui, anti-Lula. E é ele quem dizia isso. Ele falou que o Lula queria voltar à cena do crime. O que mudou em 4 anos? O que mudou em 4 anos? Tudo bem ele ser contra o Bolsonaro, é um direito dele, mas aí se aliar a Lula é outra história. Saia ele candidato. Então, ele não conseguiu no PSDB porque levou o golpe de João Dória, mas ele podia procurar outro partido, um menor, colocar-se numa disposição, se apresentasse como uma possibilidade. A mim não me engana. A mim não me engana. É o poder pelo poder. É o poder pelo poder. Se ele quiser ser uma alternativa, podia ser ele essa alternativa. Até porque parte da sociedade procurou a tal terceira via insistentemente, que a Simone Tebet agora diz que é ela. Ele podia tentar construir isso, podia ter sido mais proativo. O Alckmin perdeu para um cara
que nem candidato conseguiu ser, que é o João Dória. Então, não sei se teve muita vontade ali de verdade. E mais, o Lula não tem culpa nessa história, tá? O Lula tá certo, ele quer ser presidente, tem que buscar alianças. O errado é o Alckmin, que traiu seus princípios. Traiu seus eleitores em São Paulo, a quem se apresentava como alguém conservador. O Alckmin tem ligações íntimas com a Igreja Católica mais conservadora. E agora faz aliança com um cara que é pró-aborto. Eu quero saber o que o Alckmin mudou da opinião dele sobre o aborto, por exemplo. Até como alguém que participa do debate público, quero saber a opinião dele, do vice-presidente da República, o candidato a vice-presidente, que ele pensa sobre isso. Ele mudou também? Ou fez concessões também? Então é isso. Você mede uma pessoa pelo grau de concessões que ela vai fazendo ao longo da vida. Então tá aí a resposta oficial do Alckmin, a desculpa oficial do Alckmin, mas é verdade que ele traiu os seus princípios, mesmo dizendo que é uma questão pontual ou o que quer que seja. Assim como, se confirmar a questão do Luciano Bivar, também é outro que estava com o Bolsonaro. Vamos lembrar aqui, ele foi um dos principais apoiadores do Bolsonaro, estava no partido dele, né? Aí se falava que ele era conservador, anunciava a União Brasil, que ele preside, como um partido de direita, e agora parece que fechou com o PT também. Então é uma confederação de interesses que o Lula aproveita para tentar se eleger pela terceira vez como presidente. Então o Lula não está errado, o Lula tem que buscar apoios mesmo. Mas as pessoas que estão aderindo, renunciando o que disseram antes, é que tem que ser questionadas. Camila? Eu não consegui ainda, Mark, ir aqui nos bastidores questionar alguns dos parlamentares do União Brasil para a gente ter essa confirmação, mas eu estou acompanhando o Twitter aqui de alguns dos políticos. O Luciano Bivar publicou há 3 minutos. Ademiro Alegário, vice-presidente do Mirandópolis, também apoia o nosso projeto e é um apoio à candidatura dele, ao nome dele à presidência. Então, muito provavelmente é um post desses que são programados, né, em especial nesse momento de campanha. A gente sabe que esses perfis são administrados por equipes técnicas que fazem essa campanha para os candidatos, mas, a princípio, ele ainda não fez uma confirmação pública desse apoio, né, dessa decisão que a gente sabe que está sendo tomada hoje, ou no máximo nesse fim de semana, de que a União Brasil vai estar junto com o PT agora nas eleições de 2022. Mas a gente está acompanhando e qualquer novidade a gente volta aqui e atualiza vocês. Tá bom, Camila, obrigado pelas informações. Camila sempre bem informada e tem passagem livre, trânsito livre aqui no RIC Notícias Opinião. Obrigado, até segunda, 4